Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, Priya Smith, que é uma brasileira do Rio Grande do Sul, que nem eu, que tem uma trajetória inspiradora aqui nos Estados Unidos. Ela veio a primeira vez em 2006 como au pair e teve a oportunidade de voltar como au pair de novo em 2009. A Priya também vai contar da experiência dela no exército americano. E hoje em dia ela trabalha como Program Manager numa empresa de seguros de saúde que atende população de baixa renda. Priya, seja muito bem-vinda e conta para nós da tua jornada. Muito obrigada por me receber. Minha primeira vez nos Estados Unidos eu tinha 21 anos, então eu estava cheia de expectativas. Eu realmente queria vir somente para aprender o inglês, porque o sonho era voltar para o Brasil e ser professora de inglês. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei faculdade de letras e eu estava, na época, noiva. E aí acabou que as coisas não foram muito bem entre nós e quando nós terminamos, quando eu recebi o convite para fazer o Repeat Au Pair Program, eu não pensei duas vezes. Então eu vim para ficar só um ano, tranquei a faculdade lá no Brasil, porque eu estava apenas 6 meses de graduar. Tranquei com a promessa de que eu ia fazer o último semestre da faculdade online, voltar para fazer a graduação com a minha turma. Acabou que a minha faculdade foi vendida, era uma faculdade particular. A Anhanguera, que comprou, não quis honrar o que a coordenadora antiga tinha me prometido. Eu não pude tomar minhas aulas online, né, por 6 meses. Eles me avisaram que se eu não voltasse dentro de 2 anos para concluir aquele último semestre, eu perderia todo os anos que eu já tinha estudado. E aí, nesse desespero, digo, bom, se eu vou ter que recomeçar no Brasil, porque eu já tinha estendido para mais um ano aqui, né? Então, eu já estava começando meu segundo ano. Digo, se eu vou ter que recomeçar do zero no Brasil, por que não recomeçar aqui? Né? Então, eu fiz o meu Associate's Degree em Marketing. Eu queria trabalhar nessa parte de comércio exterior. Então, o Associate's Degree foi voltado para essa parte, Marketing and Business. Quando eu terminei meus 2 anos, né, do Associate's Degree, eu acabei pegando a autorização de trabalho, né, o OPT. Trabalhei 1 ano com a Booking.com. Amava trabalhar lá, tinha brasileiro para tudo quanto é lado. Era muito divertido, muito gostoso. Quando eu terminei de trabalhar com eles, eu já tinha passagem comprada para o Brasil e tudo. Comecei a ter pé frio. Aqui eles falam butterfly, né? Friozinho na barriga, não sabia se queria voltar, se não queria voltar, porque o que aconteceu? Todas as economias que eu tinha, eu gastei aqui, pagando faculdade. Então, eu ia ter que ir para o Brasil com uma mãozinha na frente e outra atrás. Não queria ter que ir, dependendo da família, para tudo. Então, eu comecei a me inscrever. Eu me inscrevi para todo quanto é lado. A Booking prometeu que poderia tentar uma vaga para mim em qualquer lugar do mundo, porque eles têm por todas as partes, que eu só escolhesse. Aí começaram os empecilhos, porque como brasileira, eu preciso de visto para tudo. E para os outros países, então eu precisaria de visto. E lá para o Brasil, eu fiz uma entrevista e, acreditem ou não, eles falaram que o meu português não era bom o suficiente. Gente, eu fiquei destruída. Eu fazia letras no Brasil, sendo que a moça que me entrevistou tinha um sotaque bem forte, porque ela era de Los Angeles, com sotaque de Portugal, porque a mãe dela era portuguesa e ela era americana. Eram os planos de Deus, não tem outra. Te interrompendo, nessa altura do campeonato, você tinha quantos anos de Estados Unidos? E você tinha já repetido o programa de au pair, né? Então, você tinha 4 anos de Estados Unidos? 6? Foram 2 anos da primeira vez de au pair, mais 2 anos. Um ano da primeira vez. Foram 2 anos de au pair, mais 2 anos de associates. Tá. Se tu puder explicar rapidinho o que é o Associates, e me corrige se eu estou errada, o Associates, o equivalente no Brasil, seria curso técnico? Não. Então, assim, a faculdade aqui nos Estados Unidos, ela é dividida em 4 anos, certo?
Os 2 primeiros anos é o que eles chamam de associates, que são aulas em termos gerais. Então, você pode ter esses 2 anos em qualquer coisa que você quiser, praticamente. E os 2 últimos anos são os anos que eles falam que é especializado. Faz Tá, sentido? entendi. Tu pode entrar numa universidade já, porque Uhum, muitas pessoas fazem os 2 anos num community college, né, que é uma opção mais econômica, e aí uhum. pedem transferência para outra universidade para sua especialização. Também tu falou do OPT, né? Não, principalmente quem está no Brasil, acho que não conhece, e talvez pessoas aqui também não conheçam o que que é o OPT, Optional Practice que é Training. OPT, né? OPT. Isso. É uma prática de trabalho opcional. E que, no caso, dependendo do que você gradua, eles te dão tempos diferentes. Por exemplo, o meu era na parte de business, eu ganhei 1 ano. Se você faz um IT, por exemplo, o OPT são 4 anos. Dependendo da sua graduação, é o tempo que eles vão te dar de trabalho aqui. Perfeito. A minha irmã, né, se formou com ah, engenharia de computação em 3 anos. Tudo que for STEM, Science, Technology, Engineering, e Uau. Math, aí 3 anos, né? Eu sei que E é você maior, cursou a hein? sua, e você cursou a sua faculdade durante o período de au pair. Não, quando eu terminei os 2 anos de au pair, eu apliquei para o visto estudante. Entendi. É muito importante, né, quando a gente fala sobre a ida para os Estados Unidos, né? Em que formato que você pode permanecer, né, de forma legal nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, você estava, né, com a condição de au pair e depois você ficou com visto de estudante para poder cursar sua faculdade. Se tu troca o status que eles chamam dentro dos Estados Unidos, tu não pode sair sem ir até o consulado americano. Se tu vai para o Brasil e tu tem que aplicar para o visto. Então, muitas vezes, quando a pessoa faz essa troca de status dentro dos Estados Unidos, tem um certo receio de sair dos Estados Unidos, porque tu nunca sabe se o visto vai ser aprovado ou não. Então, às vezes, tu está estudando e se o teu visto é negado, tu não consegue voltar para concluir. E eu tenho uma história bacana sobre isso, porque quando eu terminei o meu Associate's Degree, eu estava morrendo de saudades do Brasil, já fazia quase 5 anos que eu não ia visitar. Assim que eu consegui o emprego, que a Booking me ofereceu o emprego, eu entrei em contato com a minha escola e eu pedi para eles eu ir visitar a minha família antes de eu voltar e iniciar o meu OPT, porque uma vez que você inicia ele, você tem 1 ano. E depois desse 1 ano você tem que ir embora. Eles me deram essa autorização, comprei passagem de um dia para o outro, fui para o Brasil, cheguei lá já com entrevista marcada no consulado para renovar o visto. Tive que pagar todas as taxas que eu já tinha pago aqui dentro dos Estados Unidos. Paguei de novo lá no consulado americano, mas eles renovaram daí a minha autorização para voltar como estudante por mais 1 ano, né? Que seria para cursar, para completar esse OPT, né? Então, eu estava terminando o meu OPT, já estava de passagem comprada para voltar para o Brasil e eu estava muito triste. Eu queria muito voltar para o Brasil mas, como eu falei, eu não queria ter que depender de ninguém voltando para lá, já que eu não tinha nenhuma poupancinha, né? Nada guardado. E aí eu lembro que eu estava orando no meu computador, sentada, mandando o currículo para a direita e para a esquerda. E eu falei para Deus, digo, Deus, se é da sua vontade, que o Senhor abra as portas para mim. E nisso eu vejo um ad que dizia assim, precisamos da sua língua. E era o tio Sam. Aí eu pensei assim, imagina que bom que seria se eles precisassem de português. Aí eu clico no link e falo o quê? Não só eles precisam de português, mas eles queriam o português brasileiro, Brazilian Portuguese. Aí, na hora, completei o interest form, mandei para eles, e aí assim que eu mandei o interest form, vem o número do telefone da agência local. Liguei para eles e aí eles falaram, Tu falou, tipo assim, era o tio Sam, mas te dava alguma informação? Era tipo do governo americano? correto, é Mavni, né, que escreve Mavni, e é Main Vital Languages para o governo. Não lembro mais de cabeça o que stands for. E aí eles precisavam de Brazilian Portuguese. Eu liguei para a recruta, ela falou: vem aqui visitar, a gente conversa, já faz um pré-teste. Se você passar, a gente já pode marcar o teste original. Isso era uma quarta-feira.
o meu voo estava marcado para o sábado da semana seguinte. Eu falei para ela, eu só tenho uma semana aqui. Ela disse, não, não tem problema. Vem aqui, a gente conversa. Fui lá, fiz o teste, passei no simulado, né? Ela falou, agora você precisa fazer o teste original, que se chama ASVAB. Eu fiz o teste original, passei com uma nota bem alta, então tinham várias opções de trabalho, porque por esse programa você só tem, né, X número de coisas. Como eu já tinha o Associate's Degree, eu pude começar como um E4, que é um antes de ser sargento, né? Primeiro você é private para ser soldado. Nesse momento você não tem nenhum rank. Aí você começa com, depois desse, você vai para o E1, E2, E3, E4, E5, que daí é o sargento, né? Então, já comecei com o E4, que é uma grande ajuda, porque você tem que passar pelo menos um ano, né? Em cada rank. Como E4, você já tem que trabalhar pelo menos 2 anos nesse, né, E4, para depois você passar, que é o E4, né? Passar para o sargento, que é o E5. Yeah. E assim Mas assim, continua, né? Bia, de currículo, deixa eu só entender, de currículo que era necessário para entrar nesse, né, nesse sistema, seria só o fato de você falar o português. O falar o português era uma das coisas. O que eu precisava era ter morado nos Estados Unidos por pelo menos 2 anos, com um visto que fosse ou de estudante ou de trabalho. Eu não poderia ter ficado aqui ilegalmente em nenhum momento e que eu tivesse disposta a servir o exército americano. Por que que eles precisam de alguém que fale português? Eles querem ter pessoas que falem a língua no caso de um dia acontecer alguma discussão entre os Estados Unidos e aquele país, aí eles têm pessoas que trabalham para eles e poderiam traduzir. Mas enquanto não há uma guerra, né, entre Brasil e Estados Unidos, a pessoa trabalha como um soldado normal. E aí depende do que você escolheu para a sua profissão. Inteligência, diversificar, né, os recursos. Era um programa fantástico. Foi desativado, infelizmente, porque sempre existem aquelas pessoas que acabam agindo em má fé, né? E nesse caso eles tiveram várias pessoas tentando vender inteligência militar para os governos deles. E aí, como eles tiveram muitos casos, eles acabaram interrompendo o programa, né? Uma pena. Ah, não sabia. Então, por exemplo, se alguém hoje procurasse por esse programa, é um programa que não existe mais. Correto. Não existe mais. Sim. Como brasileiro, você ainda pode entrar para o serviço militar, né? Sim, dependendo do branch, né? Se você vai procurar pelo exército, ou pela marinha, ou pela aviação, pela aeronáutica, você pode visitar eles. O exército é o que mais aceita, e geralmente o que eles pedem é que você tenha pelo menos o green card. Uma vez que você trabalha 5 anos para o exército, você pode se requalificar para aplicar para qualquer um dos outros. Marinha, aeronáutica, e assim vai. Então isso é bem interessante, porque na época, né, para ti também foi vantajoso, porque tu sempre para ficar aqui nos Estados Unidos, tu precisa ter alguém patrocinando o teu visto, né? Então no programa de au pair, quem patrocina é a organização. Como estudante, tu tem que ter alguém patrocinando o teu visto. Dando todo esse período, né, de visto, eles facilitariam esse processo. Correto. Em teoria, você não pode ser soldado se você não é cidadão. Então, uma das promessas com esse programa era também que eu ganharia cidadania. Foi realmente o que mais me atraiu. E outra coisa, né? Você trabalhando com o exército americano, em 20 anos você pode se aposentar. Eles têm vários benefícios, e como eu falei na época, eu não tinha assim. Eu não tinha nada que me prendesse aqui em Washington, a não ser os amigos, né, que viraram família. Então eu estava pensando em viajar o mundo, porque como soldado, a cada 2 anos, eles te mandam para um lugar novo, né? Esse era o plano original, que não se cumpriu. Sim. E quanto tempo, então, Priya, você acabou ficando no exército? E conta um pouquinho quais eram as suas maiores funções lá, né? Eu acho que isso é uma coisa também que gera uma curiosidade. Sim, então, esse período foi meio que uma transição, certo? Porque eu apliquei para o programa e eles me falaram, daqui no máximo 3 meses você vai estar embarcando. Mas como
você estava no visto de estudante, você não pode ficar sem visto, porque se você estiver fora de status, você tem que ir embora. Então, eu fui para minha faculdade, expliquei para eles o que estava acontecendo e eles me deixaram eu me inscrever novamente. Me inscrevi para um curso de Nursing Assistant, assistente de enfermagem, né, por 3 meses, porque eles falaram que em 3 meses eu iria embarcar para fazer o meu treinamento. Esses 3 meses eu concluí o certificado e a minha autorização ainda não estava liberada. Por quê? Porque já tinham começado esses problemas das pessoas começarem a vender inteligência, né, para os governos. Então, o sistema mesmo estava dando uma pausa. Eles estavam tentando ver se valia ou não a pena manter os estrangeiros no exército. Nesse vai e vem, como eu já tinha tido o Associate's Degree, eu não poderia me inscrever em nada que fosse menos de Associates. O Community College que eu estava indo na época, o Seattle Central, eles estavam começando um programa de um Bachelor Degree em Community Health and Education. Então, eu me inscrevi para esse bacharel e eu continuei estudando e esperando. Uma vez ao mês eu tinha que me apresentar, fazer alguns exames físicos, né, no sentido de correr, fazer polichinelo, levantar peso, essas coisas assim. Nesse meio tempo, eu acabei encontrando meu esposo. Eu continuava esperando, porque eu já tinha assinado meu contrato com eles e tudo mais, então eu tava esperando. Nos casamos em julho e uma semana eu recebo a ligação do exército falando: você embarca semana que vem para o seu treinamento básico, né? Me arrepiei. Bateu aquele gelinho na barriga de novo. A gente estava em processo de comprar uma casa, então tinha que assinar a papelada, né? Eu pedi que eles me dessem tempo para pelo menos completar a transação da compra da casa e que eu ajudasse ele a se mudar. Eles me deram um mês. Eu acabei indo para o meu treinamento básico em outubro de 2018. Eles deram pra gente o intervalo entre Natal e Ano Novo de folga, então eu vim para casa e depois eu voltei para concluir o treinamento básico. Graduei em janeiro, era inverno, frio lá em Oklahoma. Até neve teve no dia em que a gente graduou. De Oklahoma eu fui para Santo Antônio, que na época tinha uma grande amiga minha que estava morando lá. Facilitou bastante, porque no começo, na primeira fase do treinamento, eu não posso receber visita. Mas assim que eu consegui receber visita, eu podia contar com o sorriso dela, porque era mais difícil para o Matt ir daqui para lá, né, e visitar e tudo mais. Foram 12 semanas de treinamento básico, sem contar o intervalinho ali de uma semana e meia entre Natal e Ano Novo, e mais 16 semanas de treinamento médico. Eu graduei para ser uma Combat Medic, que no lado civil é o mesmo que o EMT, né? Que é aquele Emergency Technician, que seria o atendente de ambulância no Brasil. É como se você é uma emergencista, né? Você atua ali em situações de emergência. Uhum, isso. O treinamento foi maravilhoso, Isso meninas. tem relação com o que você cursou na faculdade, que você fez alguma coisa de nurse, né? Você falou. Eu fiz um certificado de assistente de enfermagem, né? Nursing Assistant. São certificados diferentes, né? São licenças diferentes, mas na área da saúde, né? E no Brasil eu tinha trabalhado como secretária em hospital e clínicas, né? Então, eu sempre gostei da área da saúde, né? Tanto que esse emprego que eu estou agora é numa empresa de seguros, né? E é seguro-saúde. Continuo utilizando um pouquinho da minha área na parte médica. Mas como eu estava falando, o treinamento foi maravilhoso. Não tenho reclamação nenhuma. Lógico que a gente sofre muito, né? Principalmente o treinamento básico. Quando eu voltei para casa dele, não tinha um espaço em mim que não tivesse bruise, como a gente fala, Hematomas. um hematoma. Hematoma por tudo. Nossa, a gente acordava em torno das 4 da manhã, né? Ia dormir 11h30, meia-noite, então era pouquíssimo sono, carregando muito peso o tempo inteiro. No treinamento médico a gente tinha um pouquinho mais de flexibilidade, então a gente terminava o nosso dia ali pelas 6 da tarde, e aí a janta era por conta própria, então a gente ia para onde eles chamam de DFAC, né, que é o refeitório.
Ou a gente poderia sair para comer num restaurante, uma coisa assim. Então, aonde eram os nossos dormitórios, né? No outro lado da rua tinha um Jack in the Box. Comi muito Jack in the Box, hambúrguer. Ai, mas são coisas que acontecem, né? Fazer o quê? E aí, uma vez que eu fui para minha station, né? Foi bem mais relaxed. Como eu era casada, eu tinha direito a morar fora da base. Eu aluguei um apartamento no centro da cidade, que foi em North Carolina, em Fayetteville. Eu tinha a habilidade de poder sair, passar o restante do dia por conta própria. Mas você tem que ter o seu celular sempre ligado, sempre carregado, porque se eles te chamarem, você tem meia hora para se apresentar de volta, ou eles falam que você tá AWOL, né? Que é quando você desaparece sem ter uma autorização. E assim, e quais eram as ocorrências? Para que você era chamada? Então, eu era o que eles chamam de field medic, né? Que estaria disponível no caso de se alguma coisa acontecesse que não é no hospital. Porque existem também as pessoas que são, né, combat medics que trabalham dentro do hospital. Eu não fazia parte do hospital. Fort Bragg, que era onde eu estava, é uma deployment ready military base. Então, é uma base militar que está sempre pronta para ir para a guerra, para qualquer missão que seja necessária. A nossa unidade em específico, a gente fazia cobertura das pessoas que faziam treinamento airborne, que são aquelas pessoas que pulam do avião, né, de paraquedas. Então a gente fazia cobertura médica para eles e a gente fazia o restante é bem assim, sem glamour, né? Porque era cuidar das ambulâncias, literalmente verificar se o pneu estava ok, se tinha óleo na ambulância, se a janela abre e fecha. E aí cuidar do nosso inventory. Esqueci como que fala inventory em português. Inventário, tipo de coisas. Ô, Exato. Priya, mas por Sim, eu exemplo, sei. se alguém se machucasse durante um dos treinamentos, vocês que eram chamados ou não? Já era levado direto para o hospital e aí os encarregados eram os profissionais do hospital? Se a gente está no campo, né? Está no field, um de nós já verifica. E aí, assim, para cada missão, né, para cada treinamento, para cada vez que você sai, tem as pessoas que são assigned, né? Que são designadas a serem as pessoas que vão estar cuidando daquele evento, né? Dependendo do médico que tá, do physician, né, que tá, porque esse assistente, esse combat medic, trabalha sobre a licença do médico. Dependendo do médico, você tem mais liberdades. Certo? Por exemplo, nós tivemos o treinamento civil primeiro, ganhamos a certificação do EMT e depois disso a gente teve o serviço militar, o certificado militar. No certificado militar, por exemplo, a gente pode fazer intubação, coisa que o EMT normal não pode, sem ter um médico presente, ser um médico que esteja guiando. Então, existem regras que são diferentes. Tanto que quando eles vão começar o seu treinamento, eles falam para você, agora você esquece tudo que você aprendeu que é para fazer com as pessoas civis. E agora você foca no que você pode, o que você vai fazer aqui no lado militar. E aí, Priya, você ficou quanto tempo nesse esquema assim de mudando de base, enfim, nesse trânsito? Eu fiquei 2 anos, né, no exército. Aconteceu que foi em torno de maio de 2019. Eu comecei a ter muita dor nos meus pulsos, né? E aí eu suspeitava que era aquela síndrome do carpo. Então fui no médico, deram uma olhada, disseram que não era. Aí eu tava com muito problema de intestino, eles falaram que eu tava com aquela síndrome do intestino irritado, né? Mas não tem tratamento para isso, é fibra e probiótico e para os braços tem exercícios, né? Assim, para você dar uma fortalecida. Comecei a não conseguir fazer o push-up. O push-up, como que ele chama mesmo? Flexão. Isso, porque eu não As conseguia. flexões. Isso, porque eu não conseguia manter o meu peso. Eu acabei não passando o teste físico por causa dos meus pulsos. E nisso eu fui ficando muito triste, porque eu queria estar perto do meu esposo, ele não podia mudar para lá. Não era conveniente, ele não tinha uma área de trabalho lá, né? Não valia a pena ele se mudar para lá comigo, né? Então a gente ficava separado. Eu acabei ficando doente, eu tive um ataque do pânico. E aí quando eles disseram, pronto, antes de você entrar para o exército, você era saudável. E agora que você entrou para o exército, você está, né,
tendo esses ataques do pânico. Se você quiser continuar conosco, a gente vai te dar tratamento e você fica. Mas se você quiser ir embora, a gente te libera do serviço. E aí, meninas, eu estava tão chateada de não poder fazer as coisinhas básicas que eu sempre gostei. Eu amo correr, eu amo exercitar. Você não poder fazer as coisinhas mais básicas do seu dia a dia estavam me deixando muito triste. Sem contar, eu não tinha ninguém lá, a não ser os soldados que eu tinha conhecido e feito como amigos. E com a graça de Deus, Deus sempre me abençoa. Tinham duas brasileiras que ainda somos amigas até hoje, sabe? Então elas me faziam me sentir um pouquinho mais em casa. Mas aí nessa tumulação, o que que acontece? Acontece a pandemia. Eu acabei vindo para Washington para concluir a minha cidadania, né, para se tornar cidadã americana em fevereiro, e uma semana depois que eu retornei, em 2020, tudo fechou. Nesse momento, né, eles já tinham falado que iam me liberar, eles disseram que eles não iam me liberar mais, por causa da pandemia, que eles achavam que eu era uma ótima soldada, que eles iam me ajudar a ficar. E aí acabou que eles falaram que eu ia ser mandada para Nova York para ajudar lá com a pandemia, porque a pandemia lá estava muito forte. E aí eu tive um episódio maior ainda de ansiedade. E aí foi o ponto final para eles. Ali eles acabaram decidindo que com certeza era melhor eu sair. Então eu fui liberada em outubro de 2020. E aí decidi fazer uma viagem de carro de lá, né, da Carolina do Norte para cá, para meio que encerrar aquele capítulo da vida e recomeçar um capítulo novo com o esposo aqui, né? Era o corpo dizendo que não, né? O corpo disse que não, volta para casa, deu. Ô, Era. Pia, mas você acha que isso foi muito assim por conta de você estar longe do seu marido? Se você acha que você se enxergaria mais tempo no exército? Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que eu não falei, né? Quando eu era criança, adolescente no Brasil, eu tentei entrar pro Agulhas Negras. Eles vinham na escola e faziam aquelas chamadas e tudo mais. E eu não pude entrar pro Exército Brasileiro porque eu não era alta o suficiente. Você tem que ter pelo menos 1,55 m, eu tenho 1,50 m. Então eu não podia entrar. Quando eu descobri que eu poderia entrar aqui nos Estados Unidos, foi, nossa, sabe assim, quando parece que seus sonhos serão realizados, né? Mas Foram por assim, 2 anos, né, Priya? Foram realizados por 2 anos, né? correto, correto. Legal. Hoje em dia, assim, eu sinto que foi uma honra ter participado, ter servido ao país. Realmente, se eles tivessem me mandado de volta aqui para o estado de Washington, quem sabe tendo a família, o apoio da família, o apoio do esposo, né? As amigas, né? Eu, com certeza, eu teria ficado por mais tempo no exército. Mas é assim, eu realmente saúdo todos aqueles que são soldados, que eles passam esses. Porque, assim, são sofrimentos invisíveis, né? Ninguém vê que você está longe da sua família. Por nós, né, termos sido imigrantes, já teve aquele primeiro. É uma coisa bem gaúcha de dizer, né? Mas aquele baque inicial, né? De você sair do seu país, deixar sua família, recomeçar. E aí, quando aquilo aconteceu de novo, eu acho que o meu sistema nervoso, tipo, vamos parar por Estava em aqui. alerta. Sim. E o treinamento é pesado também, né? Toda a realidade, Treinamento é muito inclusive, assim, físico. sim, e de pensar, assim, de estar sempre preparado para a guerra, te coloca sempre num estado meio de luta ou fuga. Para vocês terem noção, quando eu vim fazer o meu intervalo entre Natal e Ano Novo, a gente só podia tomar água se a gente tivesse de joelho, certo? Então eles falavam water e todo mundo descia para o joelho e tomava água. Eu cheguei em casa, meu esposo perguntou: tá com sede? Eu digo: eu aceito água. Ele me deu um copo d'água, meninas, eu fui para o joelho. Já pensei, é a lavagem cerebral, sabe? Já estava É completamente pesado. condicionada. Se você saiu diretamente do ensino médio e você começa a trabalhar com o exército, você não tem nada para comparar. Você não sabe o que eles estão fazendo contigo, é uma pressão mental muito grande. Você está sendo treinada para algo que, se a pessoa não está dentro, não tem como explicar.
é uma vida bem cruel. E hoje em dia, como eu falei, as pessoas que ainda estão no serviço, que trabalham, elas têm a minha admiração 100%. Mas você, assim, Priya, você vestiu a camisa dos Estados Unidos, assim, você se sentia parte, assim, você estava com o coração americano ou você se sentia, assim, um pouco dividida? Porque, assim, uma coisa é você lutar pelo seu país e Uhum, os uhum. riscos inerentes a isso. E outra coisa é você lutar por um outro país, que no caso era os Estados Unidos. Como é que foi isso para você? Você sentia que os Estados Unidos era a sua pátria? 100%. Estados Unidos virou casa já faz muito tempo, sabe? E, de novo, só por saber que eles me aceitaram enquanto meu país me rejeitou por causa do meu tamanho, isso é uma das coisas que me dava muita certeza de que eu estava certa no que eu estava fazendo. Eu acho que se eles dessem mais chance para as pessoas serem pessoas, porque além de ser soldado, elas são pessoas, elas têm famílias. Se eles tivessem um pouquinho mais dessa flexibilidade, eu acho que muito mais pessoas iriam aplicar e se tornar soldados, sabe? E as mulheres, elas ficam com os homens ou são separados? Durante treinamento é tudo separado, né? Quando você vai para a área normal, você não divide quarto com homem, com certeza, mas você pode morar no mesmo piso, né? Uhum, Achei incrível. E a gente não pode finalizar sem falar, né, que a Priya também é uma mãe, é mãe expatriada. E nós tivemos a honra de estarmos grávidas na mesma época. Tem uma menina que é amiga da minha menina. A E Priya quer falar um pouquinho sobre a questão de maternidade, conciliar a carreira. maternidade também foi um pouquinho dolorido, sabe? Porque nós começamos a tentar engravidar e acabou que quase 5 anos depois nós conseguimos ter a nossa bebezinha. Eu tive 2 abortos espontâneos. É uma das coisas que ninguém te conta o quanto vai doer. O como é sofrido você querer tanto, né? Porque a criança, para mim, é uma parte muito importante da minha vida. Eu trabalhei com crianças, eu cuidei de crianças, eu trabalho ainda no Ministério Infantil da minha igreja, né? Então, o meu sonho maior era ter a minha própria menininha, né? Ou menininho, minha própria criança. E aí, quando finalmente conseguimos engravidar, foi uma coisa assim que foi tão chocante para mim que eu não conseguia, eu não tinha coragem de compartilhar com as pessoas que eu estava grávida, porque eu tinha medo que alguma coisa acontecesse, né? Manu mesmo sabe, ela foi uma das primeiras amigas que eu com, consegui compartilhar que eu estava grávida e foi realmente quando, por ser baixinha e tudo mais, não tinha mais jeito de esconder que estava grávida, que eu acabei abrindo para todo mundo com 16 semanas de gravidez. E foi também porque o marido queria muito contar a todo mundo, para os amigos dele, então a gente acabou compartilhando. Hoje em dia, meninas, o que eu mais sinto é que eu quero compartilhar com a Emily tudo que a nossa cultura tem. Eu sou muito inspirada no jeito que a Manu tá criando as crianças dela, falando muito português, mas é uma das coisas que eu prezo muito, porque eu quero que quando a gente for visitar o Brasil, ela possa conversar com as pessoas normalmente, que isso não pareça assim, é uma americaninha. Ela é americana, 50% dela. Os outros 50% são brasileiros. E já dá pra ver, porque ela tem o sangue latino. E a mamãe fica muito orgulhosa. A parte que mais me dói, estando longe, né, do Brasil, assim, do carinho, do afeto, é tentar construir isso com ela aqui. Porque aqui é tudo muito, né? É o seu corpo, eu te prezo, a minha distância. E eu gostaria muito que a Emily conseguisse entender que o corpo dela é muito especial e tem que ser cuidado para ela, mas que você pode dar um abraço, cumprimentar as pessoas com um abraço, ser carinhosa. Eu sinto assim que às vezes é um pouquinho mais gelado essa parte de afeto. É muito interessante, porque nas primeiras semanas de aula, os meus filhos voltaram, né, com devolutivas assim, que a professora tinha chamado a atenção que Uhum. ele tinha invadido o personal space do amigo. É muito interessante, né? Eles têm É, essa coisa que é ensinada nas escolas, né? E é. os meus filhos, eles são muito assim, né? Muito afetivos, principalmente, né, a minha pequena. Então, isso foi uma reclamação recorrente. E eles chegavam em casa, ai, mamãe, hoje chamaram minha atenção. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, que eu invadi o personal space do amiguinho. Eu tenho que me controlar, né? Então, é Não. muito interessante porque isso é uma coisa que chama atenção. E é interessante que quando a gente retorna para o Brasil,
como a gente fica, a gente pega características de onde a gente estava, né? Tô passando férias aqui e eu sinto que, assim, o cumprimentar de beijinho, para mim, já ficou alterado. Eu dou um tchauzinho, e aí até você se restabelecer ali, como que é essa forma, né, É. afetiva, é todo né, uma readaptação. Eu lembro que eu fui ao Sim. banco, primeira vez que eu voltei para o Brasil, e o gerente veio, e eu fui dar a mão, ele pegou e me puxou e me deu 3 beijinhos. Eu me senti assim, violada. Eu não te conheço, moço. É, Você acabou de me dar um interessante. abraço e 3 beijinhos. E Priya, como é que você consegue coordenar a vida profissional com a maternidade nos Estados Unidos? Uma das coisas que me falta aqui realmente é ter aquela parte da vila, né? De você ter alguém para te ajudar com a criação e tudo mais. Então, no primeiro ano de vida da Emily, duas filhas de uma grande amiga minha vieram e me ajudaram com a Emily. E depois disso, a Emily acabou tendo que ir para uma creche, né, um daycare. Então, hoje em dia, eu consigo trabalhar de casa, né, como trabalho remoto, e o meu esposo também. Então, a gente se divide. Um leva e outro busca para a escola, né? A gente tenta deixar ela lá somente 8 horas do dia. E aí, o restante do dia ela passa conosco. É uma coisa assim que eu tô tentando agora, principalmente, é dar mais atenção para mim mesma, né? Porque eu acabo começando o dia entre 5 e 5 e meia para conseguir acordar, se exercitar, tomar banho, começar a trabalhar. Quando ela acorda, preparar ela para ela ir para creche, e aí aquela rotina leva, busca, mas uma das coisas que eu mais quero é poder estar presente com ela. Se a gente já passa pouquíssimas horas do dia com ela, então as horas que eu passo com ela eu quero que sejam horas de qualidade. Essa é a parte mais importante para mim, sabe? Porque acima de ser esposa, acima de ser de ter um emprego, sabe? Eu quero que a Emily consiga me lembrar como uma mãe que foi presente, porque já dói ter que deixar ela na escola todo dia. Sim. Presenciei esse carinho, tu também é uma inspiração como mãe, como mulher, e muito obrigada por vir aqui compartilhar tua história com a gente hoje. Foi um prazer. Com certeza. Obrigada a vocês por terem me recebido, e se tiver qualquer dúvida pode me escrever, principalmente se eu não esclareci direito, tá bom? Tá ótimo, Priya. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, queridos. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.